Bom dia para todos e a paz do Senhor Jesus para cada coração, cada vida que vai ver, ouvir este vídeo nesta manhã de quinta-feira. Graças a Deus por nós estarmos aqui com vida, saúde, para transmitir o recado de Deus nesta manhã maravilhosa para todos. Eu agradeço a Deus pela minha vida e pela tua vida que vai ouvir esse vídeo, vai ver esse vídeo. Que nós possamos trazer uma mensagem de poder, uma mensagem do passado, mas uma mensagem que fala no meu coração e no teu coração também. E nós vamos ler aqui no Salmo 78, alguns versículos nesta manhã, né? Nós vamos ler. Porque lá no passado, quando Deus tirou aquele povo do Egito, né? Deus do céu, ele viu aquele povo que era seus filhos, que era povo de Deus, sofrendo no Egito, na fornalha de ferro, né? Que diz a palavra de Deus. Eles eram um povo escolhido de Deus, mas eles estavam numa fornalha, né? Num sofrimento muito grande. E ali, muitos deles, conhecedor da verdade de Deus, do amor de Deus, orava, buscava Deus para tirar eles daquele sofrimento. Eles eram massacrados ali pelos faraó, pelos aqueles homens, né? E eles então queriam, né, que Deus livrasse eles. Deus livrou eles pela mão de Moisés, de Arão. Deus livrou eles da fornalha de ferro. Mas depois disso, eles se rebelaram contra Deus. Se rebelaram. Então diz a palavra do Senhor aqui, ó, no 78 de Salmo. Nós vamos ler algum versículo só aqui, né? No 34, 78, Salmo 78, versículo 34 em diante. Quando os matava, então o procuravam, voltava e de madrugada buscava Deus. E se lembrava de que Deus era a sua rocha, o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia lisonjeava-no com a boca, mas com a língua lhe mentias, né? Porque o seu coração não era reto para com Deus. Ele nem foram os fiéis às suas alianças, à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu, antes muitas vezes desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. Porque se lembrou de que era de carne, vento que passa e não volta. Vento que passa e não volta. Aquele povo ali, quando Deus levou pela mão de Moisés, de Arão, para sair do Egito, eles saíram, guiados pela mão de Arão e de Moisés. Mas quando chegou no deserto, que eles tinham que ficar ali, eles começaram a reclamar de Deus. Eles começaram a não aceitar mais a falta de pão, a falta de carne. Eles diziam assim que lá no Egito, por mais que eles sofressem, mas eles tinham a carne e o pão. E ali no deserto não tinha. Mas ali, Deus, ouvindo o clamor deles, a reclamação daquele povo,
Deus então mandou do céu o maná. Diz a palavra de Deus que o maná era como que fosse uma sementinha de trigo que ficava em cima das folhas, das ervas. Para eles catava ali, fazia bolo, fazia pão. Eles comeram, a palavra de Deus disse que comeram a comida dos anjos. Mas mesmo assim eles não estavam felizes, eles queriam carne. Deus então mandou muita codorniz, pássaro, cadorna, para o arraial. E eles podiam pegar, matar e comer muita carne. Mas a palavra do Senhor disse assim nesta manhã, que ainda eles estavam com a boca cheia de carne. Eles estavam com a boca cheia de carne, ainda assim eles reclamavam de Deus. Assim eles ainda blasfemavam contra Deus. Ainda comendo o pão dos anjos, ainda comendo a carne que era de monte no arraial, eles ainda reclamavam e blasfemavam contra Deus. E aqui a palavra do Senhor disse assim, né? Quando eles matavam, saía para matar, eles voltavam de madrugada e buscavam a Deus, pedindo perdão a Deus. Quando eles faziam coisa errada, eles pediam perdão a Deus. Mas a palavra do Senhor diz assim, que ele sabia que Deus era a sua rocha, o Altíssimo era o Altíssimo era o seu Redentor. Mas eles falavam somente com a boca, e com a língua eles mentiam. Eles não eram verdadeiros. Eles não eram verdadeiros para Deus. E diz a palavra do Senhor nos 37, porque o seu coração não era reto para com Deus, não era reto para com Ele, nem foram fiéis às suas alianças. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou as suas iniquidades e não destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. Deus, então, via tudo isso, ouvia tudo isso. Mas como Deus é misericordioso, Deus livrava aquele povo, perdoava os seus erros, perdoava os seus pecados, perdoava as suas iniquidades, perdoava tudo aquilo que eles faziam, porque Deus é misericórdia, né? Então Deus disse assim, olha aqui, Deus disse aqui no 39, o versículo 39, porque se lembrou de que era de carne, vento que passa e não volta mais. O que quer dizer esta palavra aqui? Deus sabia que eles eram carne, que nós somos carne. Somos vento que passa e não volta mais. Aqui Deus sabe disso. Por isso que muitas vezes Deus tem misericórdia de nós, ainda que somos pecadores, ainda que somos falhos diante de Deus, Deus nos perdoa. Deus nos perdoa nós porque somos falhos, somos carne, vento que passa e não volta mais. A palavra do Senhor disse isso. O quanto que Deus fez para aquele povo no deserto, dando o pão dos anjos para eles comerem, dando carne para eles comerem, e assim mesmo blasfemava contra Deus. E Deus, então, não derramou a sua ira totalmente sobre eles. Muitos morreram no deserto, muitos morreram, muitos foi acabado. Mas Deus não derramou a sua ira completa sobre aquele povo.
Então eu quero dizer para você nesta manhã, você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã gloriosa, que muitas vezes você reclama por reclamar. Muitas vezes você reclama, você tem um salário, você tem um emprego, você tem a sua família em paz, você tem o que comer, o que beber, que Deus te dá, que te protege, e ainda você reclama. Você tem uma mania de reclamar. Reclamar que Deus está falhando com você. Mas nesta manhã, pode você ter certeza de uma coisa, que o Deus que foi lá com aquele povo lá no deserto, que tirou eles do Egito e que deu o pão dos anjos para eles comer e carne de codorniz para eles comerem, se fartarem, ainda assim eles reclamavam de Deus. Viu? Então aqui também o Senhor fala com você, minha irmã. Você tem de tudo perante Deus. Você tem vida, você tem saúde, você tem alegria, você tem contentamento, você tem os seus filhos contigo, você é uma pessoa abençoada, mas muitas vezes você é reclamona. Não reclame, porque Deus tem dado para você o suficiente para você viver nessa terra. O suficiente. Porque, irmãos, não é o dinheiro, não é a riqueza que faz de você e de mim uma pessoa abençoada. Não, quem faz de mim e você uma pessoa abençoada é o Rei dos Reis, é o Senhor do Senhor. Aquele que está sempre pronto para nos guardar, para nos proteger. Ainda que nós seja reclamão, ainda que nós seja pecador, ainda que fazemos coisas desagradáveis perante o olhar de Deus, mas Ele é misericórdia. Ele sabe que nós somos carne e essa carne peca, mas Ele diz assim, que é carne, o vento que passa e não volta, porque um dia nós vamos ir e nunca mais vamos voltar. A bênção de Deus na nossa vida nessa terra, irmãos. A bênção de Deus na nossa vida. Sabe? Nós estamos aqui pela a misericórdia de Deus. Sabe? Não devemos reclamar. Não devemos ser egoístas. Sabe? Porque a vida é preciosa. A nossa vida é preciosa diante de Deus, sabe? A sua vida é preciosa diante de Deus. Se não fosse preciosa, você não estaria mais aqui. E nem eu também estaria mais aqui, se não fosse preciosa. Mas eu sei que o Deus daquele povo lá, no passado, do povo de Israel, os israelitas, eles eram de Deus, eu também sou de Deus, você também é de Deus. E você ainda está aqui, eu estou aqui, porque a misericórdia dele é grande para conosco. Então nós possamos dizer, bem-aventurados somos nós, bem-aventurado que temos um Deus que fez os céus e a terra e que dá-nos esse direito de estar aqui, nesta manhã, para falar desta palavra. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pela minha vida, pela minha paz, pela minha alegria. E você também, minha amada, minha seguidora, minhas irmãs em Cristo, você que ouvi. Não seja reclamona, não seja reclamona perante Deus, porque Deus tem visto e tem te sustentado em todo o tempo. Ele está olhando para você. Crê somente e confia que Ele tudo fará. Entrega a sua vida para Deus, que tudo Ele vai fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fica com esta palavra nesta manhã de quinta-feira, em nome de Jesus.